Olá, alunos! Cheguei aqui com a aula 20.1, é isso aí. Já estamos assim em andamento aqui da unidade 2. Vocês já tiveram um pouquinho nas aulas anteriores de conhecimento sobre a célula, né, desde a sua teoria celular, e a gente vai continuar aqui, né, no nosso estudo da célula. Essa aula, gente, eu falo que ela é mamão com açúcar. É uma aula assim muito legal, que ela vai abordar com vocês, né, teorias, nesse caso a teoria endossimbiótica, de como que surgiu as organelas citoplasmáticas que fazem parte dos organismos eucariontes. A gente vai ver essas diferenças de um ser procarionte e de um ser eucarionte. Então a gente vai ver as diferenças e formas celulares que nós temos aqui, né, na nossa biologia, nessa aula. Então, o meu diretor corta para a telinha. Isso aí, aula 20.1. Eu, professora Laísa, comandando essa aula, que é uma visão geral da célula, parte 2. Como eu falei anteriormente, né? A gente já vem estudando as células e agora a gente vai ter essa visão um pouquinho mais aprimorada desses tipos celulares, desses dois tipos celulares, que é o que a temática dessa aula vai abordar. Tamanho e forma das células, vocês vão ver que elas vão apresentar tamanho e forma distintas, e de acordo com esse tamanho e forma distintas, essa relação entre a forma e a função da célula. Então, a forma dessa célula, ela vai estar o quê? Relacionada ao seu grau de especialização, à sua função. Professora, já que a senhora falou isso, podia me dar um exemplo? Sim, eu posso dar um exemplo aqui, bem fácil. As células epiteliais, que formam o nosso tecido epitelial. Elas são exemplos de células que elas têm um formato, pessoal, mais achatado. E esse formato achatado, essa especialização dessa célula com esse formato achatado, ela garante o quê? Quando a gente pensa aqui no nosso corpo, ela nos garante uma barreira de proteção, como se fosse assim, uma barreira que vai nos proteger. Só um exemplo aqui, né, para vocês irem pegando a temática da nossa aula. Então vamos lá? De cara aqui vocês têm a professora Tabita e um emaranhado de células aqui. A gente tem aqui, nessa imagem, vou até circular aqui para vocês, nesse caso aqui, a célula vermelha, né? Isso mesmo. Essa célula aí, ela faz parte do quê? Da composição do nosso sangue. E essa célula vermelha, ela é mais conhecida como glóbulos vermelhos, ou também podem ser chamadas de hemácias. Quem já fez exame de sangue, já teve a curiosidade de abrir aqueles resultados, vai verificar que em alguns resultados ou vai vir como glóbulo vermelho, contagem, né, de glóbulos vermelhos, ou vai vir com o nome de hemácia. Esse tipo celular, ele tem essa forma mais arredondada, um pouco côncava, que é justamente para quê? Para o transporte do oxigênio. É mais aí, né, uma função. E essa forma, ela vai ajudar esse transporte. Aqui nós temos também células epiteliais, que eu já falei um pouquinho para vocês. Nós vamos ter aqui, ó, os espermatozoides, que tem, né, que são células sexuais que vão carregar parte do material genético masculino para chegar aonde? Para chegar no ovócito secundário ou óvulo, para aí então acontecer a fecundação e essas células se unirem para formar uma única célula que a gente denomina de célula ovo ou zigoto. Aqui, mais adiante, nós temos aqui célula nervosa. Mais um exemplo aí com esse formato aí alongado, que é justamente para as transmissões, os impulsos nervosos, transmissões de impulsos nervosos de uma célula para outra. E esse formato, essa forma, vai estar garantindo
esse impulso. E aqui, gente, a gente tem um esquema de 2 tipos de células, que é o que a gente vai estar trabalhando na nossa aula, né? E eu vou estar falando um pouquinho da teoria endossimbiótica, que é a célula animal, aqui, e célula vegetal. Então, a gente vai ver esse comparativo desses 2 tipos celulares. É importante, né, eu falar para vocês para que vocês possam entender. Mas antes, existem 2 tipos básicos de células. As células que são conhecidas como procarionte e as células que a gente conhece como eucariontes. E é isso aí, pessoal. As células procariontes, vou até pedir para o diretor me cortar aqui. Vamos lá, as células procariontes, como vocês estão vendo aqui, deixa eu apontar aqui para vocês, são células o quê? Que a gente chama de células primitivas, primordiais, né? Estão lá milhões e milhões de anos na Terra. E elas têm uma característica, esse tipo celular. Eles não possuem o quê? O núcleo. Então, o material genético desse indivíduo, desse ser, ele é um material que fica espalhado na célula, porque ele não vai ter essa delimitação, esse envoltório que vai estar o quê? Que vai estar delimitando aquele material. Já no caso das células eucariontes, vou até apontar aqui para vocês, né? A gente já disse que são células o quê? Mais evoluídas. Evoluídas por quê, professora? Porque o material genético, o nosso DNA, o RNA, todo o nosso material genético, ele vai estar envolto por uma carioteca, uma membrana nuclear. Então, ele vai estar ali protegido, guardadinho. Então, essas células, elas são o quê? Quando comparada aos organismos procariontes, elas são evoluídas. Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente prosseguir aqui esse aprofundamento desses 2 tipos celulares, ok? Mas, se os primeiros seres vivos eram procariontes, como então surgiu os eucariontes, né? Até porque a professora acabou de falar aí que os seres procariontes, eles são lá dos primórdios da Terra. Se você prestou atenção na aula, algumas aulas anteriores, lembra que a gente falou que na formação da Terra, a gente teve, né? A Terra era um poço de calor, era vulcão em erupção para todo lado, eram raios e mais raios, não existia aquela atmosfera que a gente conhece hoje. E depois de um tempo a Terra começou a se resfriar, a água que se encontrava em vapor começou a esfriar e a gente começou a ter o quê? Os oceanos primitivos. E a partir daquele oceano primitivo, a gente teve o quê? A formação das primeiras moléculas orgânicas, digamos assim, né? Que formou os primeiros compostos, os primeiros organismos, que a gente até denominou de sopa probionte, prebionte. Né? Lembram da aula minha e da professora Tabita? Lembrou? Isso aí. Então, a partir dali, a gente teve, né, essa junção, esse aglomerado de compostos que foram se unindo, essas moléculas e mais moléculas se unindo, formando o quê? O que a gente chama de coservados, que está relacionado o quê? Aos primeiros compostos primitivos que foi originado há milhões e milhões de anos. Na verdade, há mais de 4 bilhões de anos atrás aí, tá bom? E agora vem a pergunta primordial. Tá, ok, professora, eu já entendi que a partir daquela sopinha lá, aquele emaranhado ali de moléculas, substâncias, surgiu os seres procariontes. E os seres eucariontes, como é que eles surgiram? Eles vieram da onde? Será que eles surgiram por acaso? Um meteoro caiu na Terra, surgiu? Não, a gente vai ver a evolução da estrutura da célula para a gente entender melhor essa organização de procarionte para eucarionte, tá bom? Então, a evolução da estrutura da célula. Vou fazer aqui uma breve leitura para vocês conseguirem entender. Acredita-se que a célula eucarionte
evoluiu de alguma forma de uma célula o quê, professora? Procarionte, através de processos de invaginações da própria membrana, nesse caso da membrana procarionte, que permitiram com que as células eucariontes passassem a apresentar novas estruturas. Então, na evolução dessa estrutura nova, eucarionte, o que aconteceu? Existia apenas as células procariontes. Só que as células procariontes, elas sofriam o quê? Vários processos de transformações, né? E esses processos de transformações faziam com que essas células criassem invaginações, né? Entradas, invaginações. Vou tentar aqui fazer uma célula procarionte, a membrana ela sofria, né? Aqui é o DNA solto da estrutura, só para adentrar, e ela sofria essas invaginações aqui, e nesse momento que ela sofria uma invaginação, a gente pode até ilustrar aqui, que ela englobava alguma estrutura, alguma organela ou algum outro ser. E ao passar da evolução, quando ela engloba alguma estrutura, algum outro ser, digamos assim, ela começa a criar relações simbióticas. Quando eu falo de relação simbiótica, eu estou falando de quê? De harmonia, de uma relação com outra, de um ser vivo com o outro. Um vai estar beneficiando o outro. Ah, você me ajuda e eu te ajudo com o abrigo. Beleza, então. Então, a partir daí, ficava tudo favorável para essa organela viver dentro de uma célula procarionte. É só endossando aqui a teoria. E a teoria proposta, essa teoria endossimbiótica que eu vou estar falando agora dela, ela foi uma teoria, pessoal, proposta por Lynn Margulis em 1981. E ela justamente explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. As mitocôndrias, elas são organelas que nós temos nas nossas células eucarióticas, que elas estão relacionadas ao processo de respiração celular. Vou até passar aqui para frente só para enfatizar para vocês aqui. Então, pessoal, as mitocôndrias, elas são o quê? São organelas citoplasmáticas que passou por esse processo aí de invaginação, segundo essa teoria endossimbiótica, e ela se deu bem na célula, se deu bem, se relacionou bem. E a mitocôndria, ela é uma organela que tem como função, pessoal, a respiração celular. Ela faz a respiração celular, então ela vai estar ajudando a célula em energia. A célula precisa de quê? De energia para estar se desenvolvendo, para estar crescendo e tudo mais. E no caso aí dos cloroplastos, aconteceu a mesma coisa. O cloroplasto, pessoal, é uma organela, né, que está o quê? Faz parte das células vegetais, que ela é responsável pelo processo da fotossíntese. O cloroplasto, ele tem um pigmento chamado clorofila, e esse pigmento, ele é capaz de absorver a energia solar, isso mesmo, ele absorve a energia solar, capta essa energia solar, isso, e vai transformar essa energia solar em energia química. Olha que bacana. E através do gás carbônico, né, que não é só a energia solar, a gente tem aí um outro ponto aí, que é o gás carbônico, consegue o quê? Formar a glicose e liberar, né, liberar para o espaço, para a atmosfera, o oxigênio. Então, né, é mais um ponto aí com relação ao cloroplasto, que consegue, né, fazer esse processo que a gente chama de fotossíntese, que é converter a energia solar em energia química e transformar ela em glicose. Lembrando que a glicose é um monossacarídeo que a gente já viu lá nas aulas dos carboidratos. Meu diretor, corta agora para a telinha. Eu sei que tem bastante explicação, né? Mas vamos lá. Olha aqui, gente. Isso aí é a evolução da estrutura da célula.
Lembra, né, que foi falado aqui no início que nos primórdios da criação da Terra, a gente tem o quê? Um procarionte, que a gente chama de procarionte ancestral. Né? Se ele é um procarionte ancestral, ele é muito simples. Ele não possui o quê? A membrana nuclear. O seu material genético, ele vai ser o quê? Disperso na célula. E ao longo do tempo, que vocês estão vendo aqui uma passagem de tempo até chegar às células que a gente conhece hoje, nos dias atuais, a gente teve uma passagem de tempo aqui, ó. Daqui, pulou para cá. E se você perceber, esse processo aqui, ao longo desse tempo, está criando o quê? Esse procarionte. Ele está se tornando uma célula eucarionte. Isso quer dizer o quê? Que para ele se tornar uma célula eucarionte, está acontecendo o quê? Várias invaginações, que não foi só apenas a mitocôndria e o cloroplasto. Acredita-se que outras organelas também sofreram com esse processo e a célula, ela foi englobando. E nem tudo que ela englobava, ela o quê? Digeria. Então tem essa questão também. Então aqui a gente já tem a formação dessa célula procarionte, já virando aqui uma célula eucarionte. Por quê, professora? Porque aqui ela já tem uma membrana nuclear, que a gente chama de carioteca, onde eu tenho envolto, né, essa membrana que vai estar o quê? Protegendo o material genético da célula. Eu já tenho aqui a formação dos retículos endoplasmático. Isso aqui eu posso dizer que já é, né, o retículo endoplasmático. Vocês vão ver ao longo das nossas aulas mais informações sobre essas estruturas e as funções que elas vão estar desempenhando na célula. E aqui, gente, passou mais um tempo, aqui você já vê o quê? A invaginação que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Entrando o quê? Uma organela. Que muitos acreditam, né, dentro dessa teoria endossimbiótica, muitos acreditam que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram o quê? Eram seres procariontes que essa célula englobou e, por viver em harmonia, simbiose, a célula não digeriu e eles vivem perfeitamente nas nossas células, tá bom? No caso da mitocôndria, né? Falando nosso mitocôndria, e no caso dos cloroplastos, células vegetais. Só prosseguindo aqui. E daqui, né, a gente tem o quê? Uma subdivisão. Essas aqui se manteram com as mitocôndrias, que são células eucarióticas. Eucarióticas porque já apresentam o núcleo, carioteca, e heterotrófica ancestral. Quando eu falo aqui que uma célula ela é heterotrófica, eu estou falando o que, professora? Eu estou falando que essa célula ela não produz o seu próprio alimento. Ela não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Beleza, lembraram? Lembrou. Então aqui ele forma, né, uma célula eucariótica heterotrófica ancestral, com a inserção e incorporação das mitocôndrias. Lembrando que as mitocôndrias estão relacionadas ao quê, professora? Elas estão relacionadas ao processo de respiração celular. E já aqui, quando a gente pega aqui esse esquema, a gente tem essa célula que já incorporou, além da mitocôndria que vocês estão vendo aqui, que eu até marquei aqui para vocês, que ela já incorporou também no seu citoplasma os cloroplastos, passando então, nesse caso, a ser uma célula eucariótica, o quê? Fotossintética. Fotossintética por quê? Porque lembra da função do cloroplasto? Ele faz o quê? Ele absorve, né, o cloroplasto. Dentro do cloroplasto eu vou ter o pigmento chamado hemoglobina. Desculpa, pessoal, me equivoquei.
Dentro do cloroplasto, eu vou ter o pigmento chamado clorofila, isso aí, e essa clorofila, ela tem a capacidade de estar absorvendo a energia solar. Quando ela absorve a energia solar, só um ponto aí, ela vai converter essa energia solar em energia química e vai gerar para a célula a glicose, que é o quê? O monossacarídeo, que fornece energia, que alimenta aquela célula. Só resumindo aí essa função aí dessa incorporação com relação ao cloroplasto, tá bom? Prosseguindo agora, uma outra análise aqui, né? Então a gente tem invaginações de bactérias, né? A célula invaginando, englobando essas bactérias, nesse caso, né? Bactérias primitivas, e passando então essas bactérias a viver no interior da célula. E lógico, né, quando elas vivem nesse interior, vivem em simbiose. Por isso, teoria endo quer dizer o quê? Dentro da célula, simbiótica, em harmonia. Formando outras organelas. Nesse caso aí, né, o X aqui da questão, mitocôndria e os cloroplastos. Olha aí, gente. Aí a gente tem uma evolução. Mas além dessa evolução, lembra que eu falei que nesse processo aí, dessa incorporação aí, dessas organelas, né, que não foi só mitocôndria e cloroplasto, a célula procariótica, ela estava o quê? Ela estava evoluindo. Evoluindo como, professora? Evoluindo por quê? Porque ela estava formando o seu envoltório nuclear, a sua membrana nuclear para proteger o quê? O material genético. Então, dentro dessa teoria simbiótica, a principal evolução, a gente pode até citar aqui para vocês, é o envoltório nuclear, que a gente também pode estar chamando de carioteca. Isso aí, gente, só para enfatizar e para vocês estarem relembrando todo esse processo. Então, é importante vocês entenderem. Ai, professora, isso aí cai em avaliação? Sim, inclusive já caiu em questões de Enem. E eles sempre, nessas questões de Enem, eles sempre vão estar o quê? Pedindo que você, dentro, né, das alternativas que eles pedem para você analisar, que vocês encontrem argumentos que justificam o quê? As evidências da teoria endossimbiótica. Então é importante vocês entenderem e até buscarem mais, né, estudar essa teoria. Por quê, gente? Porque ela é crucial para a gente entender, né, a evolução da vida na Terra. É mais um ponto aí com relação a essa teoria. E assim, uma das evidências dessa teoria, né, em 1981, a Lynn Margulis, que foi, né, a cientista, que eu falo que foi a bióloga, né, ela endossou essa teoria. Por quê? Ela conseguiu comprovar, corroborar essa teoria. Por quê? Porque ela percebeu que tanto mitocôndria, né, voltando aqui, quanto mitocôndria, quanto cloroplasto, eles possuem o quê? Presença de DNA próprio. É uma característica que endossa, pessoal, que eram o quê? Seres primitivos, procariontes, bactérias, até então. E além disso, a semelhança com bactérias, em termos de tamanho e também capacidade de se replicar. Quando eu falo de se replicar, eu estou falando de se reproduzir. Então, eles mesmos, nas células ali englobadas, onde eles estão, eles têm essa capacidade de estarem quê? Se reproduzindo. E um outro ponto aí com relação também, né, a característica que evidenciou ainda mais a teoria endossimbiótica é o que, professora? A dupla membrana dessas organelas.
Como assim a dupla membrana, professora? Membrana. A partir do momento que as bactérias, né, os seres procariotos sofrem essas invaginações para que essas organelas aqui, elas sejam incorporadas no seu organismo, elas acabam o quê? Puxando a membrana, a sua membrana. Então, elas vão ficar com uma dupla membrana, que é mais outra característica. E com relação aos ribossomos, pessoal, são estruturas que estão relacionadas à síntese de proteína. Quando eu falo síntese de proteína, eu estou falando de quê? De produzir e fabricar proteínas. Quando eu falo dos ribossomos, dessas estruturas aqui, eu estou falando o quê? Que os ribossomos dessas estruturas, mitocôndrias e cloroplastos, são semelhantes aos procariotos, né? Às bactérias. Então, também corrobora ainda mais para que essa teoria, proposta por Lynn Margulis, a explicação, né, da mitocôndria e do cloroplasto. Só um adendozinho aqui para vocês que eu lembrei agora e eu acho importante que vocês saibam, porque vai que numa avaliação externa, no Enem que vocês venham fazer, cobrem, né? Então, só fiquem ligadinhos. Então, a principal evolução a gente já viu, o envoltório nuclear, que é a carioteca, também. E com relação à complexidade, aí sim, gente, a gente tem a diferença da célula procariótica. Vocês percebem aqui que ela é muito mais simples. Olha aqui os ribossomos que eu citei aqui para vocês. Nós vamos ter a cromatina, que faz parte do material genético dessa célula, membrana esquelética, né? Membrana plasmática, esse segundo ponto, e o hialoplasma, que seria o citoplasma, onde vou ter o quê? Eu vou ter esse material genético aqui mergulhado nessa célula, bom? E quando a gente compara a célula procariótica para uma célula eucariótica, como que vocês estão vendo aí nessa imagem, vocês percebam a complexidade que é. Aqui, gente, o que foi falado aqui para vocês da questão do material genético, núcleo celular, onde eu vou encontrar todo o meu material genético envolto aqui dentro desse núcleo, dessa membrana nuclear. Eu vou ter, né, nucleolo, eu vou ter os ribossomos, vou ter o retículo endoplasmático. Aí eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que está relacionado, né, à síntese de proteínas, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, né? Só um exemplo aqui, não vou citar tudo aqui para vocês, que a gente vai ter uma aula só com relação a essas estruturas. Vamos ter aqui os lisossomos, olha aqui, né, que são pequenas bolsas, vacúolos, que estão relacionados à digestão intracelular dessa célula. Além dos lisossomos, a gente tem, por exemplo, aqui centríolo, que está relacionado ao processo da divisão celular. É mais um ponto aí com relação a essa complexidade que é uma célula eucariótica. Por isso que a gente fala que essa célula, ela é tão evoluída, tá bom? Prosseguindo aí com relação ao tamanho. Olha a diferença aí do tamanho, né? A gente tem aqui 100 micrômetros, que é muito pequenininho, né? Quando a gente pensa aqui que é uma célula eucariótica animal. E quando a gente pensa numa célula procariótica, olha a proporção dela. Ela equivale ao quê? A 10 micrômetros. Ela tá em 10:1, tá bom? Então, olha aí, gente, a diferença de tamanho. Quando a gente compara o tamanho de uma célula eucariótica animal com o tamanho, né, de uma célula procariótica. É até desproporcional, de tão minúscula que ela é. Tá? Em pensar que a gente tem, né, células, trilhões e trilhões de células espalhadas no nosso corpo. E com relação ao grau de especialização. Pessoal, é importante lembrar que a gente tem o que a gente chama de células indiferenciadas, que são denominadas também de células totipotentes. Quando eu falo que a célula é indiferenciada, é porque ela não se diferenciou em nada ainda, ela não tem ainda uma função específica.
Então, são denominadas também de células totipotentes pelo fato de poderem originar os diversos tipos celulares existentes em um indivíduo multicelular. Um exemplo aqui, tá? Exemplo, a célula ovo ou zigoto, que é aquela união, gente, do espermatozoide com o óvulo. A partir do momento que eu tenho aquela fusão, união, eu vou ter a formação da célula ovo e ali eu vou ter a união, a divisão daquela célula ovo e a transformação daquela célula em diferentes tipos celulares. E além da célula ovo ou zigoto, a gente também tem as células embrionárias, na formação embrionária do indivíduo. É mais um ponto aí com relação ao grau de especialização. Então, quando você ouvir células totipotentes, vocês já façam, né, essa correlação de que esse tipo celular corresponde ao quê? A células indiferenciadas, que ainda não se especializou em algo, tá bom? É só um exemplo aí, tá? Para vocês entenderem melhor. E aqui a gente tem exemplos, né, dos neutrófilos, basófilos, monócitos, que são células que já foram, né, já passaram por um processo aí de diferenciação. Prosseguindo aqui, vimos células indiferenciadas e agora a gente vai ver células diferenciadas. Disse dos tipos celulares que, por passar por um processo de especialização, estão aptas para desempenhar uma função específica. Diferenciou função específica. Exemplo, células hepáticas, as próprias células musculares, ósseas e também células nervosas. Só um ponto aí, um adendo aí. E agora, células vegetal. Olha aí, gente, o cloroplasto aqui de cara. Eu vou até mudar aqui a cor da minha canetinha. Olha aqui o cloroplasto. Olha que lindo o cloroplasto aí. A gente percebe aí que a célula vegetal, além do cloroplasto, ela vai estar apresentando outras características. Que características são essas aqui, professora? A gente vai ter aqui, nesse caso, a parede celular, que é formada pela celulose, que é um polissacarídeo, que confere o que é célula? Ela vai conferir rigidez da membrana plasmática, proteção, e evita o quê? Com que essa célula ela se rompa. Então, ela se torna mais resistente. E além da parede celular, a gente tem um vacúolo, que é como se fosse uma bolsa que vai estar armazenando substâncias, nesse caso aqui, água, os íons, tá bom? É mais um ponto aí com relação à célula vegetal. Os cloroplastos eu não preciso falar, né, que eu já falei da questão fotossintética, então não preciso adentrar mais sobre ele. Prosseguindo aqui sobre a célula vegetal, possui parede celular, ao invés da membrana plasmática, sendo mais rígida, possui o vacúolo, que foi o que a gente viu, o armazenamento de substâncias, que é a função do vacúolo, e o cloroplasto é onde eu tenho o quê? A fotossíntese. Mais um ponto aí com relação às estruturas que fazem parte da célula vegetal. Morfologia celular. É isso mesmo, morfologia celular. Afinal de contas, né? De cara aqui a gente já vê, né, que a morfologia está relacionada ao quê, gente? Está relacionada à forma da célula e à função que ela vai desempenhar. Por exemplo, células musculares aqui, elas vão ter o quê? Elas vão ter um formato mais alongado, que vai facilitar o quê? A contração dessas células. Só assim, só um adendo aí para vocês saberem. Aqui a gente está vendo, né, o nosso neurônio. Aqui a gente tem o espermatozoide. São células que vão apresentar funções distintas, formas e funções distintas. Então, a morfologia celular, ela indica o quê? A sua função, nesse caso, a sua localização, o tipo de ser vivo, quando a gente observa. No caso, nas bactérias, por exemplo, determina o tipo de patógeno, doença, que ela pode estar causando. Entenderam, pessoal? Então, essa aí foi a aula, ela foi baseada realmente na teoria simbiótica.
que eu vou estar batendo aqui na tecla com vocês com relação a essa teoria. E já já, pessoal, a gente volta com aquele momento da revisão da aula. Até mais!